Nossos assuntos internos aqui, o presidente Bolsonaro assinou a medida provisória da liberdade econômica, né? Pois olha, eu acho, eu estou aqui em Brasília há 43 anos, o que eu vi semelhante a isso foi o Plano Real. Né? Eu acho que isso aí é um divisor de águas. Certamente, para mim, a notícia mais importante do dia de ontem é essa medida provisória. Né? Não afeta só, não favorece apenas iniciantes, chamados startups e pequenas empresas, que podem simplesmente começar a trabalhar individualmente ou coletivamente, ou seja, em sociedade de fato, né, ou em empresa de fato, sem alvará, sem nada. Vai produzindo, cobra o que quiser, desde que não seja risco sanitário, não seja risco para a segurança, obedeça o Código de Posturas Municipais, né, obedeça às leis trabalhistas, né, mas sem restrição de horário, enfim, no período em que precisa testar o seu produto, né, ou a sua maneira de trabalhar. É um estímulo à criatividade, à modernização, à inovação, né, liberdade de pactuar, de substituir a papelada por digitalização. Inclusive as sociedades anônimas são beneficiadas por simplificação de seus processos junto à Comissão de Valores Mobiliários. Né? Tem um sistema de que, se não houver má-fé comprovada, inclusive a justiça tem que ser leniente com alguma coisa. Né? Parece que é o fim do abuso do Estado, da regulação que amarra, né? Da fiscalização que amedronta, é a liberação. Né? A grande queixa era que o Estado atrapalha o crescimento, atrapalha o lucro, atrapalha o faturamento, atrapalha o emprego, né? Atrapalha, enfim, a atividade econômica, seja qual for o tamanho dela. E agora parece que retira essa pressão do Estado, essa bola de ferro amarrada no calcanhar dos empresários. Claro, como tudo, temos que ver funcionar. Né? Eu não faço parte dessa mania brasileira de que botou no papel, resolveu. Não. Botou no papel, agora tem que pôr em prática. Vamos ver na prática como vai funcionar. É isso. Aliás, e quais os resultados, principalmente. É isso. Aliás, todo esse seu raciocínio que eu acompanhei me fez lembrar do ministro Hélio Beltrão também, da desburocratização. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acompanhei Hélio Beltrão de perto. Né? Ele, de vez em quando, confidenciava coisas comigo. Ele inclusive, dizia, né, que a burocracia tem os seus anticorpos. Ela vai resistir. Né? Porque isso significa que muita atividade de Estado vai ficar obsoleta. Né? A pessoa não vai ter mais motivo para exigir carimbos e papéis e certificados e atestados, né? E vai acabar sobrando, vai ter que fazer outra coisa. Muito bem. Alexandre, vamos agora traçar um outro paralelo aqui, juros e combustíveis? Pois é, se a gente analisar assim a distância, vai ver o seguinte, que tem uma imensa torcida aqui no Brasil por juros altos e preço alto de combustível. É uma coisa incrível, porque o presidente reclamou da Petrobras que ia dar um aumento recordista do diesel, caíram de pau no presidente. Agora o presidente pede quase de joelhos ao presidente do Banco do Brasil, veja se consegue uma forma de baixar o juro para o setor agrícola, e cai de pau no presidente. Ou seja, tem um monte de gente aqui. Isso aí dessas últimas horas também no noticiário, algumas complicações aí para o presidente Temer e também para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Maia nem tanto, né? O presidente Temer foi pela quarta vez denunciado, a denúncia foi aceita, pela quarta vez ficou réu. Mas o Ministério Público, nesse caso, que é o Juizado Federal de Brasília, pediu de novo a prisão dele, né? Depois daquela prisão assim meio esquisita lá do Rio de Janeiro, né? Pois o juiz aqui de Brasília não aceitou o pedido de prisão, embora tenha aceitado
a denúncia, não aceitou o pedido de prisão contra Temer e o seu assessor, né, seu representante, Coronel Lima, né? E, por outro lado, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin, arquivou simplesmente. Já Raquel Dodge disse, olha, essa investigação aqui é inútil, pode botar na gaveta, pode botar no lixo. É uma investigação envolvendo na Lava Jato o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. Uma a menos para os dois. Aí está, Alexandre Garcia com análise política nesta... Alexandre, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom, vamos começar falando da crise ainda na Venezuela. Que avaliação dá para fazer, Alexandre, dessas primeiras horas? Será que o Guaidó apostou alto aí no apoio militar? Ou apostou cedo demais, né? Porque a hora é na hora, não é antes da hora nem depois da hora, como se diz. Pode ser, aí é um assunto estratégico, né? Decisão de quando aplicar a tática. Mas está indefinida a situação, né? Eu vejo que blindados lá na rua da polícia, muita gente noticiou que era do exército, eram da polícia, que enfim, estavam defendendo o Maduro. Os generais, não só Maduro tem a confiança dos generais, mas os generais ainda têm mando na tropa. Essa é a questão. No momento que a tropa não obedecer mais a esses generais que participam com Maduro das negociatas e sabem que não vão ter perdão se Maduro cair, né? Enquanto houver esse link entre a tropa e esses generais, fica difícil, né? Fica difícil porque eles detêm aí não detêm o monopólio da arma, porque as milícias estão na rua também a favor de Maduro. Agora, qual o reflexo aqui dentro do Brasil para isso? Eu acho que tanto Maduro quanto Chávez prestaram um desserviço aos brasileiros que têm as mesmas ideias políticas e ideológicas, né? Porque logo ali na fronteira norte demonstraram aos brasileiros todos que isso não dá certo. E para confirmar essa ligação, Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, né, insiste no apoio. Foi apoiar pessoalmente, agora apoia por notas, mostrando que há sim ligação da ideia que não deu certo no vizinho do norte com as ideias que são pregadas aqui no Brasil. Eu acho que essa é a primeira lição que se tem da crise venezuelana em relação ao seu vizinho do sul, o nosso Brasil. E a gente vai continuar acompanhando, certamente vai voltar a ser tema de outras conversas aqui com o Alexandre, a situação na Venezuela. Alexandre... 12,4%. O resultado foi melhor do que o resultado do primeiro trimestre de 2018. É 13,1%. Por enquanto, o governo Bolsonaro não tem produzido nenhuma esperança ou nenhum alento para esses brasileiros que estão sem emprego, sem honra, como dizia o Gonzaguinha no sucesso do Fagner, né? E é muito duro, muito doloroso você andar pelas ruas de São Paulo e encontrar esses desempregados pelas calçadas. É um desafio que o governo Bolsonaro, através do Paulo Guedes, precisava responder, não apenas com a reforma, mas agora já se vê que é preciso que o governo haja em outros campos, deixando de lado essa história de nazismo de esquerda, terra plana, vacina mata e coisas e brigas do gênero. A concentração nossa tem que ser toda para a economia agora, porque o problema é a economia, estúpido, como dizia o Carvilho na campanha, como dizia o Bill Clinton na campanha que o Carvilho fez para ele, para a presidência dos Estados Unidos. Vai ser abaque o craque. Muito bem. Ô Neumann, vamos entrar um pouco agora pela crise venezuelana, começando pelo olhar americano aqui. Você acha que os Estados Unidos falam mesmo a verdade, falam sério quando informam ao mundo que o Nicolás Maduro estava pronto para ceder, para ir embora, mas foi convencido do contrário pela Rússia? Isso faz bastante sentido, né?
Muito embora nesse jogo de xadrez internacional, o Putin deu aí um checkmate no Trump, né? Eu sei que o Trump tem uma dificuldade, que ele não pode invadir a Venezuela, ele não pode sequer fazer uma pressão tão grande, né? Enquanto que o Putin tem a faca e o queijo na mão, porque conta com... aliás, ele dá ajuda direta ao Maduro. Não podemos esperar digo, sensibilidade do Putin.